E aí pessoal, sou José Ortiz, hoje dia 1º de setembro de 2023, começando o estudo com o índice futuro, o Infut, hoje é alta de 1,13%, vocês veem o candle que deixou aqui nessa região. Importante pontuar aqui algumas coisas em relação ao índice futuro. Vocês sabem que existe aqui um trap, tempo gráfico semanal e no mensal, que tem como alvo mais abaixo ainda, e está dentro de uma consolidação maior. No intraday, para quem busca operações aqui no índice, operações mais, principalmente day trade, aqui deixou engatilhado, esse ponto aqui é uma resistência bem importante, 120.400, e deixou engatilhado aqui um Joy de Napoli de venda. Então a gente tem aqui um topo, um fundo, um topo abaixo aqui do anterior e perdendo a média de 3. Então aqui ativaria um Joy de Napoli na perda deste candle 9. Então perdendo aqui, venda, stop aqui acima do candle 8 e o alvo, calculando aqui a projeção seria a prévia de um pivô. Então, pelo menos aqui nesse candle 9, próximo a 117.400, esse movimento índice futuro. Em relação ao Ibovespa, observando aqui o tempo gráfico mensal, aproveitando que já houve encerramento, vocês veem que essa consolidação, então, aqui temos uma resistência bem expressiva nesse ponto e um trap de venda ativado aqui em relação a esse candle 7 que tentou superar essa resistência. Candle 8 perdeu a mínima, trap ativado, um candle que mostra força vendedora, então vocês veem aqui que o mês de agosto engolfou, então esse candle número 7 está contido dentro do 8, então um candle que mostra força. E hoje, um movimento forte, entretanto, ainda segue aquela previsão assim de queda. São esses, pelo menos, os indicadores objetivos. O que a gente tem aqui no tempo gráfico diário já mostra que um movimento forte na compra. Então, se pelo mensal a gente vê um engolfo de baixa, em relação ao comparando os meses de agosto e julho, aqui no dia de hoje, um engolfo aqui nessa região. Então, o candle de ontem foi completamente superado pelo de hoje, então uma alta expressiva. Em relação ao volume, teve volume alto, então esse aqui é um ponto também importante. Preocupa um pouco quando é um movimento forte e o volume não corresponde àquilo. Mas nesse caso aqui, volume alto, segurou próximo à média de 80, então aqui no 115.700 segurou bem. Durante... deixa eu ver aqui, nos 60 minutos. Também, de maneira semelhante, vocês veem aqui que pode ser que forme aqui nos 60 minutos um Joy de Napoli. Ainda é cedo, então vocês veem aqui que seria o primeiro topo, segundo topo, mas ainda teria que começar a fechar abaixo da média de 3 para ativá-lo. Então, a princípio, consolidado, pelos 60 minutos fica até mais possível de ver isso, mais fácil de ver isso. Então, vocês veem aqui, pelo estocástico, esse movimento também fica um pouco mais fácil de ser observado. Aqui o estocástico apontando para baixo, aqui apontando para cima, marcou um fundo, aqui região de sobrecompra apontou para baixo, topo, da mesma maneira aqui um fundo, então tem seguido aqui dentro desta consolidação e a princípio isso mostra para mim que aqui em cima tem uma resistência importante e aqui embaixo um suporte importante. Então os players aqui eles tentam justamente controlar o preço dentro dessa região. Então um ponto importante para quem busca venda é justamente observar o que ocorre com o preço, que tipo de candle deixa próximo aqui aos 118, 196. Em relação aos ativos, o primeiro de hoje é BRFS3. Esse aqui é um ativo que, olhando o tempo gráfico diário, vocês vão notar que tinha aqui um trap. Então a gente tem aqui, esse aqui está semanal. Esse candle 157 tentou ganhar essa região. Candle 158 perdeu a mínima dele. Então isso aqui é um movimento que mostra uma armadilha, seria a tradução literal. E chegou no alvo, o alvo de um trap é o candle que tenta romper duas vezes projetado para baixo. Então alcançou aqui, ponto importante.
E pelo tempo gráfico semanal, o alvo é ainda mais, um pouco mais para baixo. Então, pelo semanal, vocês veem aqui que este candle aqui, o 33, tentou ganhar essa região, não conseguiu, o 34 perdeu, seria nos R$ 7,91 o alvo. E o candle desta semana mostra o que para mim? Mostra que o preço tentou recuperar, tentou ganhar aqui essa região dessa resistência criada pelo 34, mas perdeu força, perdeu a mínima dele, então deixou aqui uma sombra bem feia na parte superior e um movimento mais expressivo para baixo. Em relação a JBS S3, JBS vocês veem aqui já um pouco mais preso aqui nessa região assim, superior. Em relação ao OBV, o OBV também mostra uma consolidação aqui em cima. Vocês veem muitas médias, né? Então média de 80, de 9, de 20, tudo muito travado aqui. Em relação ao tempo gráfico semanal, pelo semanal também, mostra até uma situação um pouco parecida com o BRFS, mas seria apenas uma leitura assim de candle mesmo, que seria o quê? Esse candle 35 tentar ganhar na resistência do 34, depois ceder o movimento, deixar uma sombra superior grande e começar a perder esse movimento aqui de queda. Importante também pelo semanal, notar que aqui a gente chama linha de tendência. Essa linha de tendência aqui foi perdida, né? Então, esse aqui é um ponto importante para observar, inclusive tendo aqui um pullback próximo a ela, essa semana. Então, a princípio, isso aqui mostra um movimento um pouco mais de queda para o ativo. Agora a Minerva, BIF3. Esse ativo, ele alcançou aqui, acho que eu até comentei no vídeo de ontem, tem esse movimento de alta, tem a correção até a retração de 1,8, ativou a operação, subiu até justamente a cabeça do pivô, que seria o ponto que, se confirmasse, subiria, né? E segurou nessa resistência, depois cedeu bem forte. Teve notícia também essa semana. Hoje recuperou um pouco, mas movimento bem feio. E a princípio deve corrigir até esses R$ 7,86. Aqui é interessante observar se deixa algum sinal, algum trap, se faz um Joy de Napoli depois. Por enquanto aqui é um pouco mais arriscado fazer compra. Agora a Marfrig. Marfrig pelo semanal, pelo tempo gráfico mensal, comentei ontem, deixou um candle bem disputado, um doji, um candle de indecisão. E vocês veem aqui praticamente, hoje foi o início, né, mas 2 meses assim consecutivos, com muita sombra e pouco corpo nos candles. E hoje, um pouco mais de queda, 0,67. Vocês veem que após o gap, nesse movimento de força, com um volume bem expressivo, o preço se manteve um pouco travado aqui nessa região. Então é interessante notar se não é apenas se é uma espera para a chegada aqui das médias. Então, como o preço se afastou muito rápido, pode ser um movimento para segurar o preço e aí uma pancada um pouco mais forte. Então, Marfrig mostra isso aqui dentro desse cenário, dentro desse alargamento. Um ponto interessante realmente é essa alta nesse volume, né? Volume bem expressivo. Agora, Local Web. Local Web é um caso interessante para mim, porque pelo semanal mostra aqui que está segurando próximo a uma retração de 1,8. Então, tocou aqui nesse candle 33, 34 manteve, deixando aqui um suporte, parte inferior, e o 35 tentou perder essa região, deu uma recuperada. Essa semana subiu um pouco. O que pode ficar legal realmente e deixaria assim uma operação um pouco, assim, deixaria uma operação assimétrica interessante seria a superação deste candle 8 pelo candle 9. Então a gente poderia o quê? Rompendo aqui, ativar 1, 2, 3 de compra, próxima retração de 1,8 e colocar um stop um pouco mais curto para buscar aqui a prévia aqui de um pivô, né? Então pode deixar um movimento interessante, ainda não ativou essa operação no tempo gráfico mensal, mas segurou aqui no ponto importante. Próximo ativo, Magazine Luiza, Magalu. Magalu tem um trap ativado no semanal, alvo nos R$ 4,05. Hoje subiu 3,62%. Comentei ontem que caso a pessoa comprasse, no dia de ontem, assumiria um stop, né, de 8,5%.
para buscar aqui um alvo bem expressivo, de uns 40, né, que seria o alvo do trap, mas uma situação assim um pouco complicada. Pelo seguinte fato, vocês veem aqui muitas médias, muito travado. Agora aqui, deixa eu observar, pode deixar também aqui um Joey de Napoli, tá? Teria que superar nessa média de 3, mas seria esse movimento aqui. E aí seriam já dois setups, né? Seria combinar pelo semanal um trap e pelo diário uma prévia de um pivô, que seria o que o Joey de Napoli? Seria justamente que fizesse esse movimento aqui. Deixa eu ajustar um pouco aqui o gráfico. Então seria esse aqui. Um fundo, um topo, um fundo acima do anterior, teria que superar a média de 3, aí seria um pivô. Então, o Joey de Napoli te permite uma entrada um pouco abaixo para pegar uma subida um pouco mais expressiva. Então, aqui, Magazine Luiza é um ativo que é importante monitorar, principalmente referente a essa superação dessa média de 3. Se ativar, pode deixar uma operação com stop curto e com alvo bem acima, né? A gente pode até ver aqui o alvo do trap. Próximo ativo, Açaí 3. Açaí tem brigado próximo a essa região dessa 61.8. Pelo semanal, vocês veem aqui esse movimento de maneira um pouco mais clara. Então seria isso, esse movimento mais forte, após isso uma correçãozinha. Aqui, praticamente ativou aqui um Joey de Napoli de venda, não olhando agora, pelo semanal. Segurando aqui, tem que esperar ver o que acontece neste candle da próxima semana, tá? Porque a princípio, se é realmente aqui um pivô de baixa, teria que romper essa região dos R$12,01, que é também o 61 desse movimento de alta, né? Então é interessante aguardar, que pode ser um suporte importante. Caso haja superação, pode deixar uma operação aqui com stop curto, então é aguardar. E também, dependendo do candle que fizer, tentar pegar um movimento para baixo. Esse ativo aqui já deixou um cenário um pouco mais indeciso, né? Referente ao movimento dele. E por hoje é isso, pessoal. Se puderem curtir o vídeo e comentar, um bom final de semana. Até mais.